O sol da tarde lançava sombras longas sobre a estrada de terra, enquanto Lucas dirigia em direção à mansão que ele e Ana haviam acabado de comprar. O casal estava ansioso por essa nova fase de suas vidas. Uma casa grande, isolada e repleta de história. O lugar perfeito para começar uma família, longe da agitação da cidade. Desde que a viram pela primeira vez, sentiam que a mansão, com sua arquitetura imponente e antiga, oferecia um novo começo. A cidadezinha local era pacata, com moradores simpáticos, mas Ana notou algo estranho em como as pessoas reagiam à menção da casa. Havia olhares trocados, sorrisos forçados e silêncios prolongados. Quando ela perguntou ao homem da imobiliária sobre o histórico da propriedade, ele apenas disse: "A casa tem seus segredos, mas nada que eu não recomendaria." Ao chegar, o casal ficou encantado. A mansão, apesar de envelhecida, tinha um charme inegável. Era como uma pintura do século XIX, com suas janelas altas e corredores largos. No entanto, enquanto exploravam o segundo andar, Ana sentiu um calafrio ao passar por um corredor mais afastado. Lá, no final, uma porta de madeira antiga estava selada com tijolos. "Que estranho", disse Ana parando. "Provavelmente foi fechada por segurança", Lucas respondeu com um sorriso despreocupado, tentando afastar o desconforto que ela sentia. Eles continuaram a explorar, mas Ana não conseguia esquecer aquela porta. A primeira noite na mansão foi tranquila, mas logo Ana começou a notar sinais de que algo não estava certo. Na segunda noite, enquanto deitava-se na cama, ouviu um leve estalo vindo do andar de cima. Era apenas um som discreto, como se o velho assoalho da casa estivesse ajustando-se ao frio da noite. Lucas, deitado ao lado dela, dormia profundamente. Ana tentou ignorar, mas os estalos tornaram-se mais frequentes, mais altos, como se alguém estivesse andando pelo corredor. Seu coração acelerou. Será que Lucas deixou uma janela aberta? Ela se levantou lentamente e, descalça, subiu a escada de madeira rangente em direção ao segundo andar. Cada passo a levava para mais perto da porta selada. Quando chegou ao corredor, os ruídos cessaram, deixando um silêncio pesado. Por um momento ela ficou ali, ouvindo o próprio coração bater. Tudo parecia normal. Talvez estivesse imaginando coisas. Ela voltou para o quarto, tentando não se alarmar. Na manhã seguinte, comentou casualmente com Lucas sobre o que ouvira. "É uma casa velha, Ana. Claro que vai fazer barulho. Estamos longe de qualquer vizinhança. Não tem com que se preocupar", ele respondeu com um sorriso confiante. Mesmo assim, Ana sentia-se desconfortável. Durante o dia a casa era como qualquer outra, mas à noite algo parecia despertar. Algo que ela não conseguia explicar. Na noite seguinte o padrão se repetiu. Passos lentos no corredor, sempre terminando em frente à porta selada. Lucas continuava cético, sempre justificando os sons com o desgaste natural da casa, mas a sensação de estar sendo observada nunca abandonava Ana. Ela começou a notar também mudanças na atmosfera do lugar. O ar próximo ao quarto selado era sempre mais frio do que no restante da casa, e quando se aproximava da porta, o ar tornava-se quase sufocante, como se a casa prendesse a respiração. Lucas continuava tentando tranquilizá-la, mas Ana sabia que algo naquele quarto estava errado. Os pesadelos começaram a atormentar Ana depois da terceira noite. Sonhos vívidos em que ela se via dentro do quarto selado, cercada por paredes com manchas escuras e vozes abafadas chamando seu nome. A cada pesadelo as vozes tornavam-se mais insistentes, mais desesperadas. Eram gritos de pessoas pedindo ajuda, como se estivessem presas em algum lugar, e Ana acordava suando frio, com o som ainda ecoando em seus ouvidos. Na quinta noite, algo mudou. Em meio ao sono agitado, Ana sonhou que estava em pé no corredor, em frente à porta selada. Ela olhava fixamente para a madeira antiga, esperando por algo. Quando estendeu a mão para tocar a porta, sentiu uma presença atrás de si. Virando-se, viu uma figura indistinta, uma sombra que parecia uma criança, parada no meio do corredor, observando em silêncio. Ela acordou de repente, o coração disparado, mas o pavor ainda a perseguia. Decidiu se levantar e verificar o corredor, tentando se convencer de que era apenas fruto de sua imaginação. Caminhou lentamente até a porta do quarto e, ao abrir, deparou-se com um corredor escuro e silencioso. Porém, havia algo diferente naquela noite. Uma sensação de que desta vez não estava sozinha. O ar parecia pesado, quase como se algo invisível observasse. Ela olhou para o final do corredor, onde a porta selada permanecia imponente. Sentiu um impulso estranho de se aproximar, mas o medo a conteve. Na manhã seguinte, decidiu contar a Lucas sobre os pesadelos.
Esses sonhos estão ficando cada vez mais reais. Sinto que não estamos sozinhos nessa casa. Lucas a abraçou, tentando acalmá-la. São só sonhos, Ana. Tudo isso é por causa da mudança, do estresse. Eu não estou ouvindo nada de estranho. Mas se isso te deixar mais tranquila, amanhã podemos chamar alguém para dar uma olhada na casa e abrir aquele quarto. Apesar da relutância de Lucas, Ana sabia que algo naquele quarto estava tentando se comunicar com eles, e ela estava disposta a descobrir o que era. No dia seguinte, Lucas chamou um pedreiro da cidade para abrir a parede que selava o quarto. O homem, um senhor de idade com expressão sombria, parecia desconfortável ao entrar na casa. Ele olhou de relance para o corredor e comentou em voz baixa: "Nunca gostei muito dessa casa. Estranha, não acha?" Lucas riu de forma despreocupada, mas Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O pedreiro começou a trabalhar, derrubando os tijolos que selavam o quarto. A cada golpe, Ana sentia uma tensão crescente no ar, como se a casa resistisse ao que estava prestes a ser revelado. Quando o último tijolo caiu, uma nuvem de poeira densa tomou conta do corredor. O pedreiro recuou rapidamente, limpando as mãos com pressa. "Pronto. Cuidado aí. Eu não ficaria muito tempo nesse quarto se fosse vocês." Sem mais uma palavra, ele se foi, deixando o casal sozinho diante do espaço recém-aberto. Ana e Lucas trocaram um olhar nervoso antes de entrarem no quarto. O ar era pesado e gelado, como se tivesse sido trancado por séculos. No interior encontraram uma cena que parecia ter sido congelada no tempo: móveis antigos cobertos de poeira, uma cama desfeita com lençóis amarelecidos e brinquedos infantis espalhados pelo chão. No centro do quarto, uma boneca de porcelana estava sentada em uma cadeira, seus olhos inexpressivos parecendo seguir cada movimento de Ana. "Que diabos é isso?" murmurou Lucas, visivelmente desconfortável. Mas o que realmente chamou a atenção de Ana foram as marcas de unhas nas paredes, profundas e irregulares, como se alguém tivesse lutado desesperadamente para sair dali. Ana se aproximou de uma cômoda antiga e, ao abrir uma das gavetas, encontrou um velho diário empoeirado. As primeiras páginas pareciam pertencer a uma mulher chamada Clara, que descrevia sua vida naquela casa há mais de um século. À medida que Ana lia, uma história perturbadora começava a se desenrolar. Clara falava de uma presença na casa, algo que se alimentava do medo e da dor de seus moradores. Ela relatava que sua família começou a desaparecer e que o quarto foi selado para conter a entidade, mas não antes de todos sucumbirem ao terror. O estômago de Ana revirou. "Nós libertamos isso", ela murmurou, sentindo uma onda de pavor se apoderar dela. Lucas, por um momento, ficou em silêncio, segurando o diário com as mãos trêmulas. O que parecia uma descoberta intrigante agora se transformava em uma ameaça real. A casa, que antes parecia apenas antiga, agora parecia viva, pulsando com uma energia sinistra que permeava o ar. As marcas de unhas nas paredes, o diário de Clara e o clima opressor criaram uma atmosfera sufocante. Ana estava cada vez mais convencida de que haviam despertado algo perigoso, e a entidade que Clara mencionara no diário agora parecia mais real do que nunca. Naquela noite, o comportamento de Lucas começou a mudar. Ele se tornava cada vez mais distante, como se estivesse distraído por algo que Ana não podia ver. O ambiente dentro da casa também estava mais pesado. Objetos moviam-se sutilmente, quase imperceptíveis, mas o suficiente para provocar um calafrio em Ana. Às vezes, sentia um toque frio no ombro, mas ao virar-se, não havia ninguém. Lucas, por outro lado, começou a ouvir sussurros. No início, ele tentou ignorar, acreditando que fosse sua imaginação. Mas os sussurros se tornaram mais insistentes, chamando seu nome repetidamente, quase como uma melodia sinistra que ele não conseguia afastar de sua mente. Uma noite, enquanto Ana tentava dormir, Lucas levantou-se silenciosamente e caminhou pelo corredor, atraído por uma força invisível. Ele parou em frente ao quarto que haviam aberto. Sentiu uma pressão quase física empurrando-o para dentro. "Lucas, não!" A voz de Ana ecoou atrás dele, puxando-o de volta à realidade. Ela o agarrou pelo braço, os olhos cheios de medo. "Você está ouvindo isso, não está?" perguntou, sua voz trêmula. Lucas assentiu, finalmente cedendo ao medo que antes tentava suprimir. "Precisamos fazer algo. Essa coisa está nos consumindo." Ana lembrou-se do que lera no diário. Clara tentara selar a entidade, mas sem sucesso. Talvez houvesse outra maneira de acabar com aquilo. "Se destruirmos tudo que está ligado a ela, os objetos que estão no quarto, talvez possamos expulsá-la", sugeriu Ana, tentando manter a calma.
Ela sabia que o plano era arriscado, mas era a única solução que conseguia imaginar. Lucas, abalado pelas vozes que não o deixavam em paz, concordou. Eles tinham que tentar. Sem perder tempo, Lucas e Ana começaram a reunir os objetos que encontraram no quarto. A boneca de porcelana, as roupas antigas, as fotografias em preto e branco. Cada item parecia estar impregnado com a presença maligna da entidade. O ar no quarto tornou-se cada vez mais pesado conforme eles removiam os objetos, como se a própria casa resistisse ao que estavam fazendo. É como se isso estivesse ligado à entidade. Precisamos destruir tudo, disse Ana, com as mãos trêmulas. Lucas encontrou querosene no porão e voltou rapidamente para o quarto. Ao ver o brilho desesperado nos olhos de Ana, ele sabia que não havia outro caminho. Os dois estavam completamente envolvidos pelo terror e não podiam mais ignorar o que os cercava. Jogaram o querosene sobre os objetos e, com uma caixa de fósforos, Ana acendeu as chamas. O fogo se espalhou rapidamente, consumindo os itens que antes pertenciam à casa e seus antigos moradores. Conforme as chamas cresciam, o quarto pareceu pulsar com uma última resistência, mas logo tudo se acalmou. As sombras nas paredes, que antes pareciam vivas e ameaçadoras, começaram a desaparecer. O ar ficou mais leve, e o ambiente finalmente parecia se libertar da opressão que os perseguira desde que chegaram. Lucas e Ana se olharam, exaustos, mas com uma sensação de alívio. Acho que conseguimos, Lucas murmurou, a voz fraca mas cheia de esperança. As vozes em sua cabeça finalmente haviam silenciado. Sim, acabou, Ana respondeu, tentando acreditar que finalmente estavam livres. O silêncio que se seguiu ao incêndio no quarto foi profundo e acolhedor. O terror que envolvia a casa parecia ter se dissipado junto com as chamas, e Ana sentiu o peso que estava sobre seus ombros finalmente se levantar. Ela e Lucas desceram lentamente as escadas, ainda tensos, mas com a esperança de que o pior havia ficado para trás. Ao chegarem à porta da frente, Ana hesitou por um momento, temendo que algo pudesse ainda impedir sua saída. Mas desta vez, a porta abriu-se suavemente e o ar fresco da noite os envolveu. Lucas apertou a mão de Ana, seus olhos claros novamente, sem nenhum sinal das sombras que antes o assombravam. Eles respiraram aliviados, atravessando o limiar da casa com a certeza de que haviam sobrevivido a algo inimaginável. Ana olhou uma última vez para a mansão, agora em completo silêncio. O ciclo havia sido quebrado. A casa, finalmente, descansava. Eles estavam livres.